Então, é uma satisfação muito grande poder estar contigo aqui. E eu queria já começar assim com uma resposta de impacto. Quando você me sugeriu esse título de se o empreendedor precisa ser obrigatoriamente um otimista, e aí eu costumo sempre pensar muito antes de dar as respostas, e eu digo para você o seguinte: sim, precisa sim ser um otimista, porque eu acho que se você não tiver otimismo, você não consegue empreender, mas eu tomo muito cuidado com essa palavra otimismo, porque as pessoas podem entender de uma maneira errada. Você precisa ser realista, você não pode ser um sonhador. Você precisa entender a realidade, mas pensar sempre da maneira mais positiva possível. Eu costumo dizer que eu tento me afastar ou me afasto das pessoas negativas, porque elas não vão conseguir colaborar conosco. Agora, tenha sempre a perfeita noção da realidade, que eu acho que é muito do que a gente vai falar aqui, né, Stefano? Do momento que a gente está vivendo. Exatamente, exatamente. E o quão perene são os conceitos que aplicamos no passado, que vão funcionar, e aqueles que não vão funcionar. Exatamente. E você já, na nossa pré-conversa da live, você já jogou uma provocação para mim, que foi quando você perguntou sobre como é que eu me via dentro da minha empresa, né? Se eu me via para sempre lá ou não. Eu digo para todo mundo que a gente vive fases da nossa vida, mas eu sou uma pessoa que vivo muito períodos de 7 anos. Eu fiquei 7 anos na empresa do meu pai de engenharia, fiquei 14 na minha empresa. Mas eu digo que são 2 períodos totalmente diferentes. 7 anos crescendo uma empresa pequena e 7 anos transformando já uma empresa maior numa coisa muito mais estruturada até o momento de ser vendido. Mas eu confesso que eu não me via nela para sempre, por alguns motivos. O primeiro, eu gosto muito de pegar coisa embrionária e transformá-la. Depois, tocar uma empresa grande não é mais o que me atrai tanto. Tanto é que antes de vender, eu já estava um pouco fora da gestão do dia a dia. Mas eu me via. Se você fosse investidor na Bolsa, você ia focar em comprar small caps e micro caps, que são empresas bem pequenas. Isso se eu confiasse na gestão delas, né? Então eu tenho que sempre analisar, que é a coisa que eu faço. Eu sou lá do Harvard Angels, então eu invisto em startup. O que a gente olha primeiro? O grupo gestor, a governança. Exatamente. Queria que você abordasse mais esse assunto de governança também, que a gente ensina os investidores a avaliarem o nível de governança na empresa, mas nada no nível de conhecer as pessoas, de saber o histórico de cada um dos membros. Legal. Isso é mais fácil de eu falar, porque eu estou mais acostumado com pequenas e médias empresas. Então, uma pergunta que eu já respondi algumas vezes é se eu analiso o caráter do CEO ou dos fundadores. Eu digo o seguinte: o caráter não é nenhuma análise, ele já exclui de cara. O cara pode ser sensacional, inteligente, mas se tiver desvio de caráter, eu não passo nem para o próximo ponto. E aí, no ponto que você me perguntou, sim, eu busco muito ver o comprometimento, o skin in the game, ver se o pessoal realmente acredita no que eles estão fazendo, visto que nesse momento eu vou ser um investidor, eu costumo dizer que eu preciso de pessoas como o Felipe, há 15, 16 anos atrás, com faca nos dentes, sangue nos olhos, querendo fazer acontecer, querendo transformar a empresa. Eu vou ajudar da melhor maneira possível. Mas uma dúvida que eu tenho hoje, aos 45 anos, é se eu consigo replicar aquilo que eu fiz aos 27, 28, 29, 30. Primeiro, a necessidade hoje é totalmente outra, e naquele momento você tem um ímpeto de crescer muito grande. Não que eu não tenha hoje, ainda tenho, mas hoje eu quero mais um legado. Entendi. Posso fazer uma breve apresentação aqui para aqueles que não sabem a sua história? Claro. O Felipe, ele tinha uma firma de equipamentos médicos no Brasil. Ele vendeu essa empresa para uma empresa americana listada, virou CEO da parte brasileira da empresa e depois, ao passar o tempo, se desligou completamente da empresa e vendeu.
Exatamente. Essa foi minha trajetória. Obrigado aí por lembrar. A gente criou a empresa do nada em 2003, vendemos em 2016. E aí fiquei nesse período, pude ter a experiência de ser executivo de uma multinacional, o que não tem melhor ou pior, certo ou errado, apenas não é muito meu perfil, mas foi bom para aprender muitas coisas. E aí depois, ao me desligar, eu mudei com a família aqui para Orlando e vim para esse mundo digital, tenho dado mentoria para pequenos e médios empreendedores na área de estratégia. Excelente, excelente. Então, eu vi no teu quadro aí, você tira algumas fotos da tua casa, eu vi que no teu quadro tinha algumas metas, um to-do list, uma lista do que fazer. E aí embaixo tinha alguma coisa do termo assim, saúde mental. Exatamente, exatamente. Esse era o termo? É o cuidar do psicológico, que é apenas um sinônimo, porque eu sempre defendo que as pessoas na vida pessoal e profissional devem ter 3 prioridades. E nesse momento, como eu venho defendendo isso há mais de um ano, quando entrou a crise, muitas pessoas me perguntaram, e nesse momento, quais são as 3 prioridades mais gerais que você indicaria para as pessoas? E aí a número 1 é cuidar do psicológico, porque eu realmente acredito que se a sua cabeça não estiver bem, você não vai a lugar nenhum. Inclusive, amanhã eu tenho até uma live que nós vamos falar um pouco de meditação, de cuidar da mente, tudo isso. Prioridade número 2, e aí você pode falar também muito bem disso, fluxo de caixa. Eu acho que o que quebra a empresa, mais do que falta de venda, mais do que margem, é caixa. Então, nesse momento, não só a empresa, como pessoas, precisam cuidar do seu fluxo de caixa. Se não dá para aumentar a receita, tente diminuir a despesa, para que você se equilibre. E a terceira prioridade, não menos importante, é se reinventar. Mas eu digo que você precisa estar com as duas de cima muito bem alinhadas. Então você está coberto de razão. A número 1 nesse momento, que é o meu maior medo, Stefano, mais até do que o vírus, do que tudo isso, eu estou muito assustado com a cabeça das pessoas. Tem fundamento. Eu quero tentar ajudar muito as pessoas se manterem fortes. Eu gravei um podcast ontem, e hoje já subiu lá no Spotify, com o Renato Meireles lá, da Bodytech, que é um profissional de educação física, e nós falamos muito disso, de alguns pontos para você cuidar da sua saúde mental e corporal, porque a gente precisa estar bem nesse momento, meu amigo. Eu pessoalmente nunca pensei tanto no assunto quanto desde que o corona apareceu, e o tio Uli sempre dá uma palavra de sabedoria muito forte, e aí a energia que ele tem, ele consegue vibrar multidões. E aí, nesse sentido, o empreendedor ele precisa ter a sua energia mais intensa do que nunca? Com certeza, nesse momento onde estamos todos abalados de uma maneira ou de outra. Estamos sendo testados. Testados, com certeza. Com certeza. E mais testados do que nunca, porque o empreendedor ele é sempre testado, né? A cada dia, eu sempre brinquei o seguinte, o bom de empreender é que se você acertar alguma coisa hoje, amanhã você já vê o resultado. Agora, se você errar, amanhã você também já vê o resultado. Então, nós estamos num momento onde nós estamos sendo muito testados, tem que manter a cabeça forte. As pessoas perguntam de que maneira. Cada um sabe um pouco o que te faz melhor, se é exercício físico, se é alimentação, se é sono, se é meditação. E uma das coisas que a gente conversa muito, eu queria aproveitar esse gancho, que eu tenho certeza que você já ia me perguntar, porque teve um mentorado meu que falou, cara, o que eu faço nesse momento? E aí a minha resposta foi, eu peguei a foto das minhas filhas e postei. Eu falei, está respondido. Busque o que traz a sua felicidade. O que te dá esse boost de felicidade? E você também está com filhos pequenos, eu tenho 3 filhas. É uma coisa que eu defendo muito para as pessoas, que nesse momento eu tenho defendido mais ainda, esse programa que eu faço de jantar sozinho, com cada uma delas, uma vez por mês. Você que está nos escutando, preste atenção nesse tópico aí, que é um dos tópicos que eu mais gosto de ouvir do Felipe. A gente já conversou muito sobre isso, mas é algo assim que me dá uma força desde sempre, tá? A minha mais velha está com 13 anos e eu comecei isso quando ela tinha 4 anos e confesso, por um pedido dela. Ela falou, papai, queria sair só nós 2. Explica isso.
ela chegou para mim e falou, pai, eu queria conversar com você, ela com 4 aninhos, e aí eu tive a chance de sair com ela, e eu queria deixar registrado para as pessoas assim, é claro que todo mundo está pensando, poxa, deve ser de suma importância para as 3 filhas dele poder ter esse momento com o pai, sem celular, sem trabalho, sem nada. Claro que é. Mas, Stefano, isso me dá um boost muito grande. Isso é uma retroalimentação muito grande. E a cada momento que passa, cada jantar que eu volto com uma das minhas filhas, eu aprendo uma coisa nova. Eu fiz agora um piquenique aqui em Orlando com a minha do meio, e aí a gente voltando no carro, ela estava olhando umas fotos do celular dela, falou, papai, posso ler umas coisas para você? E ela tem 11 aninhos. Ela leu umas frases assim bacanas, motivacionais. Eu falei, que isso, filha? Não, são coisas que eu separei, pai. Quando eu brigo com alguma amiguinha minha, eu leio essa frase e fico muito melhor. E eu falei, caramba, eu nunca tinha falado isso para ela, entendeu? Então, assim, são momentos impagáveis realmente, que eu tenho aconselhado para muita gente, tenho certeza que você vai fazer, tenho certeza que você não vai perder essa chance. Quando meus filhos tiverem idade, né? Eu tive um filho há 3 semanas atrás, que nasceu no meio do corona e tal. Tá tudo bem, graças a Deus. Mas quando eles tiverem idade para poder jantar, almoçar juntos, sozinho, eu e eles, cada um, separadamente, para um momento de presença bem intenso, ia ser muito bem-vindo na minha família. E a dica, cara, esquece celular, esquece ligação com outras pessoas. É óbvio que a sua esposa vai apoiar, porque não é um momento de eu ou ela, é um momento apenas presente, principalmente, eu acho que a mãe, ainda mais na idade que está aí um recém-nascido, a mãe é muito mais presente do que nós. E aí cabe a nós, pais, ir recuperando essa presença. Me entristece muito conversar com alguns amigos que reportam, poxa, Felipe, eu gostaria muito de fazer o que você faz, mas eu já perdi todo o diálogo com meus filhos. Eu falo, cara, nunca é tarde, você não pode ter perdido o diálogo com eles, é seu filho. Convida, eu já fiz esse desafio, eu já conversei com a filha adolescente de um amigo aqui e deixei a ideia surgir assim, que eles tinham um problema de relacionamento, e na conversa eu falei, eu faço isso com as minhas filhas. Ela, nossa, que legal, muito legal. Eu falei, ué, você acha legal mesmo? Acho. E você gostaria de fazer com seu pai? Ela falou, poxa, eu adoraria. Eu falei, então tá bom. Avisei para ele e falei, cara, olha o que a sua filha falou, você pressupôs que ela é uma adolescente que não quer mais conversar contigo. E ela veio me dizer que adoraria ter essa chance de sair só com você, porque parece que é pouca coisa, cara, mas a gente estar presente com outras pessoas ao redor é totalmente diferente. Porque ali o que eu faço é o seguinte, Stefano, quando eu entro no carro, eu falo, filha, você sabe como é que funciona. A partir de agora, o momento é seu. Você pergunta o que quiser para o papai, você canta, você dança, você conta piada, o que você quiser fazer, o momento é seu. Isso é muito bom, isso é muito bom. Me diz uma coisa, você se mudou para os Estados Unidos, né? Uhum. Como é que você avalia de 0 a 10 o teu inglês hoje, após quanto tempo morando aí? Vou fazer 3 anos agora. De 0 a 10. Cara, essa pergunta é muito boa até para instruir as pessoas, tá? Eu vou um pouco atrás para te responder. Eu fiz cultura inglesa dos 10 aos 17 anos, completei a cultura inglesa. Confesso que eu tinha uma gramática muito boa, uma leitura muito boa e uma fala ok. Só para falar para vocês aí que estão assistindo a gente, vou resumir. O Felipe, ele é muito CDF. Eu sou esforçado, eu digo que eu me dedico muito. E aí, quando eu montei minha empresa, que eu passei a fazer negócio com os Estados Unidos, eu mudei um pouco o meu mindset. Eu falei o seguinte, deixa de ser esse cara perfeccionista que quer falar um inglês super perfeito e começa a falar. Então eu passei 14 anos fazendo muitas reuniões em inglês. Então meu inglês melhorou muito na prática, Stefano, muito nesse caminho. Agora você fez uma pergunta que as pessoas vão até estranhar. Eu diria para você que eu estou tomando até um certo cuidado, porque o meu inglês corre o risco de atrofiar aqui em Orlando. Por quê? Primeiro, a comunidade brasileira é muito grande. Então, assim, eu malho numa academia cheia de brasileiros, convivo com brasileiros. Nós temos um grupo aqui de 18 casais. Acaba que aqui você tem supermercado de brasileiro, você tem restaurante de brasileiro.
E lembra que até 4, 5 anos atrás, o meu dia a dia era em inglês. Hoje, muito pouco. Então, assim, uma das coisas que eu busco fazer aqui, eu estou até tentando aprender a jogar golfe, que é o esporte mais americano, eu estou tentando me aproximar mais, porque também é mentira que eles, os americanos, nos excluem. Os brasileiros é que se fecham em clusters e acabam convivendo só com brasileiro. Então, respondendo a tua pergunta, o meu inglês ele é muito forte por causa dos 14 anos trabalhando e falando todo dia. Aqui eu me forço a ver filmes, essas coisas, porque o uso é muito baixo. É claro que eu estou na Flórida, né? Sim. E você não acha que eu peguei esse assunto justamente para a gente linkar com essa energia empreendedora que é sair da zona de conforto e agarrar a oportunidade de, já que eu estou impedido de fazer X, Y, Z nessa quarentena, tá bom, vamos ficar melhor em alguma coisa. Por exemplo, inglês. Com certeza. E aí você está tocando num ponto, e a gente falou do tio Willy, do seu irmão, eu até queria depois provocar vocês se nós vamos precisar ou em qual momento nós vamos começar a ter que colocar conteúdo também em inglês. Porque o mundo hoje está aberto, né? Mas eu, sinceramente, o nosso público é muito mais brasileiro, entendeu? Agora, eu tenho casos aqui, principalmente dos meus amigos que fizeram o PM comigo em Harvard, que eles falam, cara, estou te seguindo, mas não entendo. Então, deixa eu te falar, pelo menos na mídia, no YouTube, os YouTubers, eles são mais remunerados em dólares para um visitante inglês, né? Eu fiz um conteúdo, em inglês não, americano, eu fiz um conteúdo em inglês, um americano acessa, o clique dele de anúncio vale mais do que do brasileiro, em dólares. Não sabia disso. Então a gente tem um estímulo, no mínimo, financeiro, né? Você não é youtuber, eu sou, de ser um motor da escolha. Mas, de fato, faz todo sentido se abrir cada vez mais. Você já pensa nisso? Em propagar mais conteúdos em inglês? Você acha que faz sentido? Não no primeiro momento. Tá? Eu pretendo ganhar tração no canal com ele em português, e aí eu vou avaliando também. Até porque eu considero meu inglês bom, mas eu acho que não seria um inglês nativo, entendeu? Então, eu ainda teria que aperfeiçoar um pouco o inglês também, a mesma preocupação sua. Stefano, pega um Gary Vee, pega esses caras, e ele veio morar mais cedo. Cara, eu converso muito com professores de inglês aqui nos Estados Unidos. As minhas filhas já vieram da escola americana aí no Brasil, então realmente elas têm inglês nativo. O nosso nunca vai ser nativo, entendeu? Por mais que a gente fale, a gente vai ter o accent. E não tem problema. Isso foi uma crença limitante que eu quebrei lá atrás, quando eu comecei o meu negócio, que eu via CEO de empresas brasileiras, mas os caras eram americanos falando português, cara, é um português macarrônico que os caras estão lá falando. Então, assim, o nosso inglês é muito melhor do que o português desses executivos americanos que estão no Brasil. Então, isso é uma coisa que eu já pulei, entendeu? Ter o accent nativo, até porque eu tenho a chance em casa de conversar em inglês com as minhas filhas, tem palavras que elas olham para mim e falam, pai, isso não é inglês. Isso aí é qualquer outra coisa menos inglês. Então, assim, não se prenda nessa fluência e no inglês nativo. Até porque nós vamos ser sempre brasileiros. Então, isso não é um problema. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você puxou aí uma palavra que ficou aqui batendo no meu ouvido, que é zona de conforto. Outro dia eu estava até no WhatsApp da família e eu botei alguma coisa falando disso. E aí o meu sogro brincou e falou, trabalhei muito para entrar na zona de conforto e você quer que eu saia dela? Cara, e aí eu fiquei pensando muito nessa frase dele. O problema é que as pessoas acham que zona de conforto é só financeiro. Eu acho que você tem, independente da tua situação financeira, você tem que sair dela para se manter vivo, se manter ativo. O maior exemplo disso é o que o Bill Gates fez com ele, entendeu? Mais zona de conforto do que ele estava, não existe, entendeu? E aí ele foi criar a fundação e criou novos desafios. Então as pessoas acham,
Não, agora eu tenho um dinheirinho, eu não vou sair da zona de conforto. Cuidado, que a zona de conforto te atrofia. E para de achar que a zona de conforto é só financeira, cara. Tem o seu legado, tem a sua cabeça, tem se manter ativo, tem a sua saúde. Então, eu não quis polemizar dentro do WhatsApp de família, mas eu tive até pena da resposta, entendeu? Porque o sentimento é, sim, saia da zona de conforto, não importa a situação que você esteja. Ela te movimenta. Belo ponto, belo ponto. Aqui, voltando ao ponto da governança, você contou um episódio de que, antes de vocês venderem a empresa, vocês foram visitados pela empresa compradora antes, e aí houve um episódio que você viu que a sua governança não era adequada. Perfeito. Conta mais detalhes dessa história. Perfeito. Eu montei a empresa em 2003. Em 2008, nós fomos muito assediados por private equity. Ainda não era para comprar toda a empresa, era para comprar 40% investindo na empresa para o crescimento. E aí, quando nós colocamos um advisor, ele fez toda a análise da empresa e ele trouxe um relatório para mim que eu podia ter encarado de maneira negativa, mas eu olhei pelo outro viés. Ele falou, olha, vocês não estão preparados em 2008 para ser adquiridos nem por um fundo, nem por uma empresa maior. Vocês realmente precisam melhorar muito a governança. Vocês precisam colocar indicadores, vocês precisam ter processos bem determinados, vocês precisam melhorar compliance, vocês precisam... Isso, para mim, foi quase que um to-do list. Então, nós fizemos um dever de casa, que não é rápido. Isso durou 5 anos, até que em 2012, sim, nós tivemos de novo a primeira visita de uma multinacional e aí a gente já estava preparado. Em 2012, a decisão de não vender foi minha e deixar para um próximo capítulo já determinado. Eu assinei um contrato para 2 anos depois a gente voltar a conversar. Então, falando de governança, a dica que eu dou para todo mundo, e eu vivo muito esse conflito, o Grani Carro está falando aí, é o Eric, meu irmão. Então, ele estava comigo desde o início, ele passou, ele era diretor lá da empresa, ele viveu conosco esses altos e baixos e essa nossa jornada. E aí a dica que eu tenho dado para as pessoas é, primeiro, entenda o que você quer ser, entenda aonde você quer chegar. Tem um mentorado brasileiro, mas tem uma empresa aqui em Orlando e ele está insistindo para que eu entre dando uma consultoria para poder profissionalizar a empresa dele. E eu estou já há 3 meses sendo muito incisivo, quase que demitindo o cliente, quase que falando para ele não fechar isso, porque a pergunta que eu digo é o seguinte, é isso que você quer para a sua vida? Porque a decisão de governança, Stefano, quando você tem uma empresa pequena, uma empresa familiar, é claro que ela traz benefícios, mas você tem que mudar a forma de você encarar. Você tem que estar disposto a entender que o caixa da empresa não é o seu caixa, que a empresa tem que ter uma vida separada da sua, que até você, como dono e CEO, tem que seguir padrões e normas. Isso aconteceu comigo, tá? Falando da governança, quando eu trouxe o meu outro irmão, que ele tinha 10 anos de banco, e ele veio para cuidar das operações, a primeira coisa que ele falou para mim é o seguinte, cara, que história é essa aqui de papelzinho, de vale para funcionário aqui? Eu falei, não, mas o pessoal está comigo desde o início, quando eles precisam. Ele falou, cara, você está errado, vamos profissionalizar, tem que ter um padrão. E naquele momento eu entendi que eu achava que estava ajudando os poucos que eu estava dando vale, mas eu estava prejudicando o restante, que se sentia desprestigiado por não estar recebendo esse vale. Então, a decisão de governança, e aí eu estou falando muito para pequenas e médias empresas, quando você está falando de empresa listada em bolsa, isso não é mais uma opção, né? Isso aí é ou você tem ou você tem, senão você não vai sobreviver. Agora, quando você está nessa transição de pequena, média empresa querendo ser grande, você tem que saber se você quer pagar o preço. E o preço, ele não é baixo. Tá? Agora, eu sou também muito direto. Entenda se você quer crescer. Porque sem governança, também você não vai crescer. Sem governança, não é que não vai crescer. Você vai chegar até um limite. Se você quiser abrir capital,
se você quiser ir para um outro patamar, ninguém vai aceitar. E você sabe muito mais que eu, por causa do mercado financeiro, que, cara, para você fazer um IPO, o teu nível de governança tem que estar muito alto. Não dá para tocar uma empresa como você toca, familiar, e nem para pegar sócios, né? Respeitar padrões bem definidos, né? Exatamente, exatamente. E da tua experiência, assim, que já lida até analisando empresas maiores, mas você também convive com o ambiente de negócios, familiares, tudo isso. Qual a sua opinião sobre esse trade-off entre governança e um IPO, por exemplo? Gera valor ao acionista. Gera, com certeza. Gera. Eu concordo contigo. Justamente porque, como pelo tamanho da empresa, a quantidade de investidoras, como não tem o tete-a-tete, como não tem o olho no olho, eu preciso de marcas, eu preciso de um brand para dizer que a governança, no mínimo, passou por algum padrão. Exatamente, eu concordo. Eu vou continuar aqui até com outro tópico, mas vou pedir para o pessoal, quem tiver dúvida, coloque perguntas aqui, que eu sei que principalmente esse tema de governança é algo que eu sou muito indagado, Stefano, eu sou muito... Só que aí eu sempre dou um passo atrás. Eu sempre falo o seguinte: antes de pensar em governança, entenda quem você é e o que realmente você quer. E se tem uma coisa que eu admiro... O tamanho de empresa que você quer ter. O tamanho de empresa que você quer ter, totalmente. Eu admiro muito... Hoje menos, mas durante uma época me irritava muito quando as pessoas chegavam e falavam o seguinte: poxa, queria ter o que você tem. Pô, mas eu perguntava, cara, e você quer pagar o preço que eu pago ou que eu paguei? E aí ninguém queria. E eu admiro muito as pessoas que chegam para mim e falam: cara, bacana aonde você chegou, mas eu não queria esse preço para mim. Eu quero continuar com o meu pequeno negócio, onde quando eu quero sacar o caixa eu vou lá e saco. Quando eu quero tirar 2 meses de férias, eu tiro. Quando eu quero... E tudo bem nisso. E tem negócios que vão até determinado tamanho assim. Então, quando a pessoa chega a mim falando de governança, porque a princípio todo mundo acha que quer crescer, eu dou um passo atrás e questiono se realmente a pessoa quer crescer. Porque uma frase que parece clichê, mas é a maior verdade, é "there is no free lunch". Não tem almoço de graça. Entendeu? Tudo na vida, as pessoas sempre vão olhar: poxa, fulano de tal teve um sucesso imenso. A que preço? Entendeu? E governança cobra um preço, traz resultado. E eu estou na mesma página que você. Eu preciso falar um estudo aqui que o tio Uli fez, que ele pegou o índice de governança das bolsas listadas no Brasil e performou melhor do que Bovespa. Então, percentualmente. Então, de fato, se traduziu para equity. Veio uma pergunta aqui: como chegar a um consenso quando há divergência entre os sócios na gestão do negócio? Pô, super bacana, e eu tô respondendo a isso no meio aqui de uma consulta que foi feita para mim semana passada. É claro que, primeiro, eu entendi a pergunta, é difícil mudar o passado, mas eu sempre aconselho as pessoas, principalmente de negócios menores, a ter, nem que seja numa folha de papel, um acordo de acionista. Entendeu? Coloca realmente ali naquele acordo quais vão ser as práticas. E a segunda coisa é converse com o seu sócio ou o seu sócio e tentem entender, primeiro, os valores, porque seus valores têm que ser semelhantes, mas as ambições. As ambições muito dificilmente vão ser iguais. Então, como é que você faz para poder acertar essa divergência depois que você não cuidou no passado? Uma dica que eu dou, e eu conheço algumas empresas que fazem isso, é o modelo de, primeiro, você senta e discute aonde cada um quer chegar. Beleza. Uns vão ter filho, querem trabalhar menos, outros querem crescer mais e têm uma disponibilidade maior. E a cada ano você reavalia o percentual da empresa em cima da entrega, em cima da meritocracia. Até porque pode ocorrer de um sócio querer sair. E aí você tendo normas de avaliação da empresa, você pode recomprar esse sócio. Porque por mais que pareça ruim,
você muitas vezes recomprar um sócio, é um dinheiro que você não estava querendo gastar naquele momento, pode ser muito pior conviver com essa divergência. Eu já vi muitas empresas quebrarem exatamente por essa divergência. Um decidiu que quer curtir a vida, o outro decidiu que quer crescer. E aí, toda vez que o que quer crescer, que queria expandir a empresa, o que queria curtir a vida segurava. E toda vez que o que queria curtir a vida ia para a praia, o que queria crescer travava. Falava, não, aqui você não vai poder tirar férias. E aí começou a ter uma infelicidade muito grande dentro da empresa. Então, a dica que eu dou, quando tem essa divergência, é realmente sentar e conversar. A pior coisa e que mais acontece é a tática do avestruz, que é aquela de botar a cabeça debaixo da terra e falar, cara, conversar isso com o meu sócio vai ser muito ruim, vamos deixar ver o que vai dar. Deixar ver o que vai dar não funciona. Normalmente, 99% dos casos, dá ruim. Então, cuide disso. Tem que ser claro. 2 mais 2 igual a 4. Tem que ser claro e também entender, uma das dicas que eu dou de negociação para as pessoas não é que você vai ser bonzinho ou vai ser bobo, mas sempre que você sentar numa negociação, tente sentar primeiro na cadeira do outro. Tente entender, tudo bem, eu sou sócio do Stefano, nós temos aqui uma empresa. Antes de eu já chegar, você está errado, você está... Cara, quem é o Stefano? Qual é a situação de vida dele? O que ele está vivendo dentro de casa? E aí eu começo a entender, porque não necessariamente você tem que desfazer uma sociedade quando pessoas querem coisas diferentes. Só que, se você partir do princípio de entender o que o outro lado quer, imagina o seguinte, o Stefano está com um filho recém-nascido. Ele fala, Felipe, não quero ficar no escritório mais de 8 horas por dia porque eu quero ir para casa. Imagina que eu não tivesse filho, tivesse solteiro, tudo bem. Então eu fico 14 horas, mas o que você, Stefano, pode fazer para contrabalançar isso? Felipe, eu vou entregar mais isso aqui, eu vou captar clientes, ou até mesmo eu aceito nesse momento ser diluído. Entendeu? Eu vou ser diluído nesse momento, porque eu quero primeiro a minha felicidade, e isso é outro tópico, Stefano, que a gente tem que falar muito, principalmente no momento que a gente está vivendo. As pessoas têm sim que entender o que as faz feliz. Porque, vamos lá, pode ser que eu, o Stefano, o tio Uli, a gente queira sempre mais e mais, mas tem pessoas que não querem, tudo bem. Então, assim, cuidado para não viver o sonho do outro. Cuidado para realmente não falar, cara, eu admiro muito o que o Stefano quer, não tem nada a ver comigo, mas eu vou viver o sonho dele. Então essa é a dica que eu dou. Resolva essa divergência, mas não de maneira eu contra ele. De maneira o seguinte, deixa eu entender que momento o Stefano está. E aí, dessa maneira, o Stefano vai estar muito mais propenso a falar, pô, Felipe, entendi que você está trabalhando 16 horas, eu estou trabalhando 8, nós somos 50-50, vamos fazer o seguinte, a nossa divisão de lucro nesse ano vai ser 1/3, 2/3, que eu quero 12 meses dentro de casa com as crianças. Essa é a minha dica para as pessoas. Sempre uma boa conversa evita uma grande briga. Aula. O Ricardo Vieira, deixa eu ver aqui. Que aula? Ricardo, aproveita e faça a pergunta. Nós estamos aqui para responder. Não, tem um tópico aqui, que é a primeira vez que eu estou perguntando para alguém, mas eu vou começar a repetir para toda pessoa que eu fizer a live. É o seguinte, o que o Felipe de hoje daria como sugestão para o Felipe do passado? Uau, boa, ótima. Cara, eu sou uma pessoa, Stefano, muito bem resolvida, não só, obviamente, com os meus acertos, mas com os meus erros. Tá? Uma coisa que algum Felipe, vindo do futuro, me disse aos 30 anos que eu aconselho a todo mundo é ter um mentor. E isso eu tive lá atrás, eu contratei um cara de 50 e poucos anos, o Luiz Lobão, que foi presidente da Coca-Cola e foi meu mentor. Agora, o que eu hoje, voltando no tempo, falaria para o Felipe lá de trás, eu acho que se eu pudesse dar o conselho, não sei se seria possível, eu estou num processo há 4 anos de autoconhecimento muito grande. As pessoas que convivem comigo falam claramente que eu não sou hoje a pessoa que eu era há 10 anos. Então, se eu pudesse ter começado esse autoconhecimento antes, com meditação, com tudo isso, eu daria esse conselho. Você acha que esse episódio tem 4 anos mais por se mudar para os Estados Unidos ou por vender a empresa?
Total vender a empresa. Total vender a empresa, por quê? Primeiro, eu tenho muitos amigos que tocam a empresa e estão morando aqui. E tudo bem, eu não estaria. Eu não conseguiria porque eu estava muito olhando o dia a dia. E as pessoas me perguntam muito, Stefano, isso é uma coisa legal. As pessoas falam assim, cara, é muito bom vender a empresa aos 41 anos, o dinheiro é bom, a tranquilidade é boa, o tempo livre é bom, mas eu vou te dizer, o melhor de tudo de ter vendido aos 41 anos é você poder repensar a sua vida, e eu considero, antigamente 41 era velho, hoje a gente acha que 41 é no mínimo a metade da vida. Eu acho que essa foi a melhor dádiva, entendeu? Eu não esperei chegar aos 70, 80 para falar, cara, vou mudar. Então eu pude frear a minha vida com a venda da empresa, sair daquela loucura de contas a pagar, loucura de funcionários. Eu pude dar um passo atrás e eu tirei um ano sabático. Nesse ano sabático, eu, além de estar muito próximo das minhas filhas, recuperar o tempo que eu fiquei fora com as 9 filiais, vindo aqui para o exterior, mais do que isso, eu tive mais tempo com o Felipe, comigo mesmo. Então, eu pude fazer uma análise dos erros, principalmente dos erros que eu cometi até essa etapa. E não são poucos, entendeu? Principalmente para o empreendedor, você faz muita coisa naquela vontade. E aí, falando sobre isso, eu vou melhorar a resposta da pergunta anterior. Eu sou um cara que me considero até bem controlado, mas existe um limiar que eu explodo e cego. E eu acho que hoje eu trabalho mais esse limiar, eu estou expandindo mais esse limiar. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria pegar essa minha fragilidade, porque ela pode parecer que ela sempre ajuda, mas em muitos casos, quando você perde a razão e você cega e você faz por impulso, você comete mais besteiras. Então eu trabalharia mais essa característica que ainda existe em mim hoje, mas hoje ela está muito, muito mais diluída, mas que é aquela característica de que num limiar eu levava, ainda levo um pouco muito para o pessoal e partia para a briga. Isso não te leva a lugar nenhum. É verdade, não leva a lugar nenhum. Um outro tópico aqui que eu anotei é que você já falou mais de uma vez nesse assunto, e se você falou mais de uma vez nesse assunto tem motivo. Que você falou de economia burra e economia inteligente. Uhum. Eu falei assim, não tem escritório para economizar custos. Aí você falou assim, cuidado, isso aí pode ser uma economia burra. Fala mais sobre esse conceito. Perfeito. Já até anotei aqui sobre economia burra, mas eu não queria deixar o pessoal sem resposta, não. Aí em cima tem uma resposta sobre planejar e executar. Todo mundo sabe que eu sou um cara de estratégia. Então, eu defendo muito o planejamento, mas eu sempre deixei claro que execução é pelo menos 70%. Então, de nada adianta você ter um ótimo planejamento se você não executar. Agora, o único jeito de você ter sucesso é ser um bom executor. Se você puder aliar a isso uma estratégia, um planejamento, a chance de dar certo é muito maior. Então, que fique claro que executar é mais importante, mas se você puder trazer o planejamento junto, muito bom. Aqui veio outra pergunta do Eduardo. Quando um dos sócios diz querer uma coisa, mas as ações não condizem com o conversado. Cara, perfeito. Uma das coisas que eu aprendi muito fazendo gestão de pessoas é pouco escutar o que me dizem e muito observar o que fazem. Então... Dá para anotar essa frase, hein? Então, a dica que eu dou é escutar nas entrelinhas, tá? Eu posso estar dizendo aqui, eu estou muito feliz e a minha feição mostra a minha raiva. Então, essa pergunta é uma dica muito boa para empreendedor, até porque quando você é o dono, poucas vezes as pessoas te falam a verdade, porque elas têm medo. Então, você tem que aprender a ler as ações, a entender nas ações, até mesmo na forma de gesticular, no tom de voz, você entender mais o que as pessoas estão querendo te dizer. Não de uma maneira agressiva, falando você está mentindo. Porque, sendo bem sincero, muitas das vezes elas não estão mentindo. Isso é o que o subconsciente dela quer falar, mas a realidade por trás é outra. Então, essa é a minha dica. Tem que estar com a leitura de entrelinhas aguçada.
Aguçada. Conhecer pessoas, conhecer gente. Se você quer ser empreendedor, você tem que conhecer gente. Eu sempre brinco o seguinte, não adianta você ir lá e contratar o Neymar para agarrar. Entendeu? Provavelmente você não vai ser campeão. Então entenda no que as pessoas são boas e coloque elas no lugar certo. Confunde a empresa com caixa, com certeza, isso é o que eu mais vejo. Aí, o Ricardo também falou que nunca confundiu. Legal, deixa eu ir para falar um pouco do que eu falo de economia burra, tá, Stefano? Eu sou a favor de economizar. Quem me conhece sabe que dinheiro não aceita desaforo para mim. Mas eu também sou a favor de você investir no que te traz conhecimento e até mesmo te traz prazer. As pessoas às vezes confundiam, eu sou um amante de carro. Pô, eu nunca fiz loucura de comprar carros que eu não podia ou que ia comprometer meu fluxo de caixa. Mas sim, eu colocava objetivos de carros acima para eu poder ter uma recompensa de um trabalho bem executado. Então, essa economia para mim, se eu não me desse esse prêmio, eu consideraria uma economia burra. Porque todo mundo precisa do seu prêmio, contanto que ele esteja bem adequado. Pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém fazer loucura. A mesma coisa para treinamento. Proporcional, tá? Né? O prêmio com o resultado, proporcional. Total. Eu tenho a reunion todo ano lá na Harvard Business School. E não é barato. Harvard é uma universidade capitalista. Para a gente passar 3 dias lá, o preço do programa são $7 mil. E eu já fui indagado várias vezes. E aí, vale o dinheiro? Eu falo, olha, gente, cada um prioriza uma coisa. Para mim, vale cada centavo. Primeiro que o ensino é algo que ninguém tira de você. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você puder, obviamente, se você tiver ao seu alcance, conhecimento, ninguém tira de você. Segundo que tem todo um pacote, a atmosfera, conviver com pessoas mais inteligentes que eu, tem todo um pacote incluído que eu não faço conta. Então, a economia burra, quando eu falo para você, são em coisas que vale mais que o dinheiro, entendeu, Stefano? Mas o networking não foi relevante nessa experiência? Muito, muito. Então, muito. Isso com certeza tem que ser botado em conta, levado em conta. Pô, olha que pergunta bacana, e essa história é legal também. Como é que eu convenci, não só um grande executivo, né, um ex-presidente da Coca-Cola. Vamos lá, gente, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, todos nós estamos sempre nos vendendo. A gente se vende para conquistar a nossa esposa, a gente se vende para conquistar o respeito dos nossos filhos, a gente se vende para melhorar a amizade com os nossos amigos. Eu já fiz palestras falando desse assunto aí. A vida é uma eterna venda. Como é que foi a minha situação? E eu acho também, tem um CEO da empresa o cara que fundou a empresa que comprou a minha, ele perguntava para todo mundo se você se sentia sortudo. Pô, que pergunta complicada, né? Porque você está numa entrevista de emprego, o CEO pergunta se você tem sorte, provavelmente você vai falar o seguinte, não, eu tenho sorte não, eu tenho capacidade. E é exatamente a resposta errada, porque ele fala o seguinte, cara, todo mundo tem que ter sorte. Então, se você não se considera um cara sortudo, eu não quero você do meu lado. Por que eu estou falando isso sobre a pergunta do executivo da Coca-Cola? Eu trabalhei, tive um sucesso financeiro, nunca tive casa de praia, porque eu passei 7 anos sem tirar férias nos primeiros anos da empresa. Quando chegou o final desses 7 anos, eu falei, a minha família merece 7 dias de férias no fim do ano. E aí eu falei para minha esposa, escolhe a casa mais bonita que você achar em Angra e eu vou alugar. É muito mais barato do que eu ter essa casa. E aí nós encontramos no condomínio Porto Galo uma casa com a piscina, ela saía de dentro da sala, ia até o deck, tal. Adoramos a casa e eu falei, é essa que nós vamos passar a virada do ano. E quando eu estava fechando com o corretor falou, cara, você vai adorar essa casa. Inclusive, a casa virou até ponto turístico, porque os passeios passam aqui na porta e falam, essa é a casa do ex-presidente da Coca-Cola. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, ele foi presidente. Eu falei, para tudo. Ele falou, o que houve? Se eu não conhecê-lo, eu não fecho essa casa. Então eu fui audacioso, tinha lá 30 anos, e marquei uma conversa. E aí eu me vendi. E aí eu falei para ele, cara, primeiro eu fui bem tiete, falei, cara, como é que alguém chega a presidente da Coca-Cola? Ele chegou ao posto com 38 anos de idade. Fiz bastante pergunta e depois, que é uma coisa que eu dou a dica para as pessoas, não esconda suas fragilidades. Eu pedi ajuda. Eu falei para ele, cara, você tem 55 anos, eu acho que eu atingi
o ponto que eu poderia atingir até os 30, mas para chegar onde eu quero chegar aos 40, eu preciso de ajuda. E eu acho que essa é a palavra mágica que conecta essas pessoas muito diferenciadas. É mais fácil você convencê-la pedindo ajuda e mostrando sua admiração do que oferecendo milhões. Eu paguei, tá? A mentoria foi paga e não foi barata, mas não foi pelo dinheiro que eu paguei que ele veio, tá? Aquele dinheiro não mudava a vida dele. Apenas eu aprendi também que era uma forma de reconhecer o trabalho. Mas, como é que eu cheguei foi dessa maneira. Numa sorte, numa coincidência, eu tive a chance de me vender. Show de bola. E agora, eu li o comentário da doutora Cláudia, achei muito bom. Deixa eu responder isso que é bem bacana, tá? Primeiro, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, não está valendo muito a pena porque você não está ganhando nada. E quando eu falo ganhando, não me entenda mal, doutora Cláudia, assim, eu acho que a vida é sempre um trade-off. Nós estamos na vida para dar e receber. Só que existem pessoas que são muito negativas, que elas estão ali quase como uma âncora. Elas têm a ilusão de achar que se todo mundo for para baixo, elas vão ficar maiores. Isso não ocorre. Então, assim, eu quero pessoas que queiram crescer muito e crescer junto com os outros. Por isso que o que você fez de eliminar, eu faço também. Eu até tento trazer a pessoa, mas se eu vejo que é uma âncora, desculpa, o nosso tempo, ele é muito precioso. Então, eu quero estar com pessoas que me acrescentem. Eu quero estar com pessoas que realmente me coloquem para frente. Eu estou sempre buscando, uma outra pergunta que eu respondo, eu nunca vou parar de buscar conhecimento. Por isso que todo ano eu volto a Harvard, por isso que eu faço podcast, por isso que eu tenho mastermind. Eu estou sempre buscando conversar, por isso que eu estou aqui com o Stefano, por isso que eu converso também com o irmão dele, com o tio Uli, todo mundo. E é uma coisa também que a gente tem que tomar um cuidado para não ser preconceituoso. Porque na fase de vida que eu estou hoje, com 45 anos, eu confesso que eu estou aprendendo muito com os mais jovens. Então, assim, cheguei numa fase onde... Ontem eu fui na casa de um amigo, que aqui a gente já começou a sair da quarentena, em Orlando. O filho dele, com 15 anos, estava me dando uma aula de cubo mágico. Cara, ele monta aquele cubo mágico em 45 segundos. É claro que eu não pretendo fazer isso, mas o que eu estava buscando ali? De que forma ele aprendeu? E ele, como é um gamer, ele explicou para mim no YouTube como ele aprendeu e quais eram as coisas que você tinha que usar no seu cérebro. E eu falei, caramba, olha que bacana. Foi uma aula de um garoto de 15 anos que ele me deu. Então, assim, não é que eu tenho que estar perto de mim com pessoas com muito dinheiro ou só com PhDs. Pelo contrário, eu quero pessoas interessantes, pessoas que vão me acrescentar. E aí, quebra só um pouco o paradigma financeiro ou de idade. Esteja aberto, porque às vezes a gente, na vida de hoje, eu tenho uma filha de 13 anos, ela me ensina muita coisa. Então, com essas pessoas que você deve estar, e parabéns, assim, parabéns por ter tomado essa atitude, doutora, porque não é fácil, tá? Porque existe no ser humano uma coisa inerente que é o ego. Então, muitas vezes, eu já vi muitas pessoas querendo estar com pessoas, na teoria, que pouco agregam, só para parecer mais inteligente. Então, já passou essa etapa do ego. Então, parabéns por estar se conectando com pessoas sempre melhores. Isso não é fácil. Ó, a Mariana falou de energia, eu super concordo. Como entender o pensamento dos millennials para a maturidade de um CEO meia-idade? Boa. Já participei de alguns fóruns disso. É quase que perguntar como entender a cabeça das mulheres para poder casar. Não estou dizendo que não seja factível, não. É que as pessoas, às vezes, querem mais do que é possível. Então, a dica que eu dou tente sentar na cadeira dos millennials. Nós não vamos conseguir entender 100% a cabeça deles, porque eles já nasceram num mundo diferente do nosso. Entendeu? A vida deles já tá sempre num clique. Por mais que possa nos deixar chateado esse imediatismo, fomos nós que causamos isso.
eles já nasceram numa era que o Google responde tudo. Nós tínhamos que ir na Barça. Então, assim, nossa cabeça nunca vai entender 100%, assim como a cabeça feminina não entende 100% a masculina não entende 100%. Só que esse é um erro. Não precisamos entender, precisamos sim coabitar. E qual é a melhor maneira de coabitar? Senta na cadeira do outro, conversa, fique aberto para aprender, quebra um pouco desses nossos paradigmas de achar que todo mundo tem que ser igual. Mas, hein, Felipe, você falou conhecer os millennials, né? Mas uma coisa é fazer o que você falou, que é conhecer minimamente, saber que eles existem, ter um mínimo de interesse por eles, saber que eles existem. Mas tem gente que... eu li na Wikipédia que eu faço parte da Y. Millennial a partir de... Acho que tinha que ser 5 anos mais novo que eu, 6 anos, não sei. Eu vi internet de escada em casa. E aí... perdi a linha de raciocínio. O que eu estava falando? Então, você estava falando dos millennials, né? De entender os millennials. Não, é isso. Saber que eles existem. Saber que a sociedade muda. A sociedade muda, pronto. E as pessoas são diferentes. E graças a Deus que elas são diferentes, Theo. Entendeu? Graças a Deus que elas são diferentes. Veio uma pergunta aqui muito, muito capciosa, que é a segunda parte, né? Que é quando eu contratava, qual a pergunta que não poderia faltar. Eu realmente aprendi a questionar muito dos valores. Então essa era uma pergunta que eu fazia. Eu queria comigo, não tem certo ou errado, mas eu queria comigo pessoas que tinham os mesmos valores. E se eu errei feio, várias vezes. Errei feio várias vezes, tá? E eu acho que a vida do empreendedor é um eterno aprendizado. E aí eu confesso, e vou falar aqui, posso até ser apedrejado. Um dos erros que eu cometi lá atrás foi, num determinado momento, o mercado disse o seguinte: contrate vendedoras bonitas que vão trazer mais venda. Esse foi um erro horrível que eu cometi. Porque você não pode colocar primeiro a aparência, você tem que colocar a capacidade. Então, assim, teve uma época que uma equipe minha estava priorizando isso e não deu certo. E eu não tenho vergonha de dizer. Tá? Eu tava aqui para aprender. E a gente vai cometendo muitos erros. Algo foi experimentado, pelo menos. Né? Algo foi experimentado. E eu vi que não fazia sentido nenhum. Entendeu? Não tem, isso é uma coisa que eu deixo bem claro. Não tem problema nenhum em ser bonito. Apenas não pode ser o primeiro critério de contratação. Tá? Então, esse foi um erro que na minha empresa não funcionou. Não vou nem entrar no mérito de outras empresas, não sei. Mas esse foi um erro que eu cometi no meu mercado, na área médica. Conter o ímpeto, foi falado aqui. Isso eu acho que eu vou passar a vida toda trabalhando. Você nunca chega na perfeição. Você realmente, no meu caso, a cada dia acordo pensando nisso. Você se vê um empreendedor serial, talvez. Vai para um novo negócio, amadurece o quanto foi interessante para você e repete o ciclo. Eu me vejo, mas me vejo muito mais como um estudioso de pessoas. O que eu posso dizer que foi o principal fator de sucesso da minha empresa foi ter escolhido as melhores pessoas para as posições corretas. Então, por isso eu gosto de empreender. Eu gosto de ter essa liberdade e eu converso muito com as pessoas. Eu sempre vejo o melhor de cada um, Stefan. E sempre tem um lugar. Eu sou um defensor do seguinte: se você colocar cada um no lugar certo, ele vai ser bem aproveitado. O Fábio perguntou, Lobianco, principal estratégia para conquistar clientes. Cara, se preocupar com a dor do cliente e tentar resolver a dor dele. Em vez de resolver a minha, que é querer vender, tentar entender o que eu falo para todo mundo. Entenda qual a dor do seu cliente e tente resolver. Pare de olhar só para o seu umbigo. Botar o cliente no centro da empresa. Exatamente. Perguntou sobre elegância. Cara, isso é uma coisa que eu sempre me preocupei. Estar de acordo. Então, durante um tempo, nós éramos muito novos, a gente trabalhava de terno e gravata. Você vai se adequando ao momento. Então, eu acho que tem que só tomar cuidado com um termo elegante, porque não adianta você ir numa reunião de uma startup com uma gravata Hermès e com um terno Zenha. Entendeu? Você tem que estar ali dentro daquele ambiente. Não é vergonha dizer que errou, concordo.
Como tratei a inovação? Inovação foi algo que eu errei durante muito tempo achando que eu não era um cara de tecnologia, por isso não dava para inovar. Até o momento que eu aprendi que inovar é fazer diferente. Nem que seja servir um cafezinho de maneira diferente é uma inovação. Então eu passei a tratar isso como dentro da minha empresa. A Silvana perguntou, eu já tive várias empresas, não vou nem... Como é que tá, Stefano? Continua terminando em 1 hora a live ou não? Eu estou por fora. Eu acho que acaba em 1 hora sim, mas posso estar equivocado. Se alguém souber aqui, responde pra gente. Você vai receber um aviso. Você vai receber um aviso aí. Tá, eu fiquei 1 semana sem fazer live. Sim, Silvana, eu já tive várias empresas. Eu digo o seguinte, o somatório das que deram certo, graças a Deus, foi muito maior do que as que deram errado. Mas muitas não deram certo. E faz parte, tá? Faz parte da jornada do empreendedor e posso falar mais disso até numa outra live ou num podcast. Ó, a Carol falou que acaba em 1 hora, tá? Então daqui a pouco deve chegar o aviso, né? Porque nós estamos com 3 minutos aqui. Vai. Ricardo Vieira confirmou. Tá, essa parte da live foi sobre o passado, né? A próxima vai ser futuro. Vamos fazer. Olha quem entrou aí, ó. Tio Uli nos dando a graça, ó. Olha só, nosso mentor, Stefano. É isso aí, grande mestre. A fera. Grande mestre. Responde pra gente aí, com certeza vai encerrar a nossa live em 1 hora, faltam 2 minutos, é isso? Você que tá mais por dentro. Porque cada hora um fala uma coisa, né? Que eu estender, eu ainda não sei. Já recebi o aviso, Stefano. Então a gente vai ter que entrar aqui numa despedida, mas não uma despedida, até breve. Eu acho que tem muitos assuntos bacanas. Eu acho que a gente tem outras formas de estar junto. Aproveitar seu irmão aí para convidá-lo também. A gente tem que tentar... Fazer uma mais três. Exatamente. Unir forças. O tio Yuli falou. Um dia a gente chega lá no verificado, Stefano. Um dia a gente chega lá. Beleza, tio Yuli. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Mas eu acho que é legal também. Esse fator de 1 hora é bacana porque deixa um gostinho de quero mais. Eu queria te agradecer, Stefano. É sempre um aprendizado estar conversando contigo. Pena que a gente não pôde fazer caminhando, que nem nós fizemos da última vez aqui no meu condomínio. Obrigado, cara. Há uma grande sinergia. Quando anda e pensa, há uma grande sinergia. Uma grande sinergia. E eu vou fazer um agradecimento em público mais uma vez, tá? Para quem não sabe, quando eu conheci o Stefano, o sonho da vida das minhas filhas era ter cachorro e naquele momento eu não queria. O que ele fez, ele foi na minha casa com os 2 cachorros dele, só para minhas filhas brincar. E aí eu digo para todo mundo o seguinte, geralmente a gente não reconhece as coisas pequenas, mas que têm grande valor. Cara, saiba que aquilo para mim teve um valor imensurável, entendeu? Mais do que se você tivesse me dado um presente mais caro do mundo, entendeu? Você ter saído da sua casa com seus 2 cachorros só para dar essa felicidade para minhas filhas, cara, foi uma coisa que eu já te falei, mas nunca nessas palavras. Eu tenho muito para te agradecer. É verdade, eu não tinha percebido que tinha sido nessa intensidade, não. Foi nessa intensidade. Hoje eu já tenho um cachorro, né? Hoje eu já tenho um cachorro e realizei o sonho. Mas naquele momento você deu para elas aí 1 hora de felicidade que você não sabe. Valeu, fico feliz. Vai encerrar aí. Obrigado. Deixa salvo, deixa...